Já parou para pensar que tudo o que conhecemos, planetas, estrelas, galáxias, pode ser apenas uma fração minúscula de algo muito maior? E se eu dissesse que a maior parte do universo é invisível para nós? Ou que o espaço pode não ter fim? Durante séculos, a humanidade olhou para o céu em busca de respostas, e a cada nova descoberta, percebemos que sabemos ainda menos do que imaginávamos. O universo não é apenas vasto. Ele é repleto de mistérios que desafiam nosso entendimento e colocam em xeque tudo o que achamos que sabemos sobre a realidade. Neste vídeo, você embarcará em uma jornada épica pelo cosmos, atravessando os braços da Via Láctea, mergulhando nos buracos negros mais vorazes e viajando para além dos limites do universo observável. Vamos explorar desde as forças invisíveis que moldam o espaço até a possibilidade de existirem outros universos além do nosso. Prepare-se para expandir sua mente e enxergar o universo como nunca antes. Mas cuidado, depois disso, você nunca mais olhará para o céu da mesma forma. O universo é um oceano de mistérios que se estende além da compreensão humana. Imagine-se partindo do coração da Via Láctea, atravessando nuvens de poeira cósmica, desviando-se de pulsares e testemunhando o brilho hipnotizante das supernovas. Cada região explorada revela uma peça do quebra-cabeça cósmico, desde galáxias anãs até colossos gravitacionais que moldam a estrutura do cosmos. E por mais que a tecnologia nos leve cada vez mais longe, a sensação é de que estamos apenas arranhando a superfície desse infinito desconhecido. Mas, o que existe além do que podemos ver? O universo observável se estende por aproximadamente 93 bilhões de anos-luz, um número que desafia a imaginação. Se viajássemos à velocidade da luz, levaríamos bilhões de anos para cruzar essa vastidão, e ainda assim, o que há depois disso permaneceria um enigma. A cada descoberta, percebemos que a realidade é muito mais complexa do que supunhamos, como se estivéssemos decifrando um livro cujas páginas continuam se multiplicando. E quanto mais exploramos, mais perguntas surgem. O que define os limites do universo? Será que há algo além desse horizonte cósmico? As teorias variam, desde um multiverso infinito até realidades paralelas regidas por leis físicas desconhecidas. E tudo isso nos leva a um ponto fascinante: nossa própria galáxia, a Via Láctea, uma estrutura colossal que guarda segredos que ainda estamos longe de compreender completamente. A Via Láctea é mais do que apenas um aglomerado de estrelas brilhando no céu noturno. É uma estrutura colossal, repleta de segredos e maravilhas. Com um diâmetro de 200 mil anos-luz, essa galáxia espiral barrada abriga pelo menos 200 bilhões de estrelas, além de planetas, nebulosas e vastas nuvens de gás interestelar. Se pudéssemos observá-la de fora, veríamos uma espiral majestosa girando lentamente, como uma dança cósmica que se desenrola há bilhões de anos. Mas o que a mantém coesa nesse formato tão fascinante? A resposta está na interação gravitacional entre seus elementos. As estrelas não estão distribuídas aleatoriamente, mas seguem um padrão de rotação influenciado pelo halo de matéria escura que circunda a galáxia. Curiosamente, a Via Láctea não está sozinha no espaço. Ela pertence a um grupo de galáxias chamado Grupo Local, onde interage com vizinhas como Andrômeda e as nuvens de Magalhães. Essa interação cósmica influencia sua evolução, podendo levar no futuro a colisões e fusões que alterarão sua estrutura de formas inimagináveis. Apesar de seu tamanho impressionante, a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias no universo. E, dentro dela, há uma região especialmente intrigante, seu centro, onde forças titânicas moldam o destino de tudo ao redor.
É nesse núcleo misterioso que encontramos um dos objetos mais fascinantes já descobertos pela ciência. Um buraco negro supermassivo que desafia nossa compreensão sobre espaço e tempo. No coração da Via Láctea, escondido por densas nuvens de poeira cósmica, está um verdadeiro colosso invisível, Sagitários A. Um buraco negro, supermassivo, com uma massa equivalente a mais de 4 milhões de sóis. Esse gigante gravitacional atrai tudo ao seu redor, desde estrelas errantes até nuvens de gás interestelar, em uma dança frenética de matéria sendo consumida. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, os buracos negros não são aspiradores cósmicos devorando tudo indiscriminadamente. Eles seguem as mesmas leis gravitacionais que qualquer outro corpo celeste, apenas com uma intensidade esmagadora. Ao redor de Sagitários A, estrelas orbitam em velocidades absurdas, algumas atingindo milhares de quilômetros por segundo. Essas órbitas extremas foram a principal evidência direta de que ali existia algo colossal e invisível, antes mesmo de conseguirmos imagens concretas. Uma dessas estrelas, chamada S2, completa sua órbita em apenas 16 anos, um tempo incrivelmente curto para escalas astronômicas. Estudar seu movimento foi essencial para provar a existência do buraco negro e entender como ele influencia a dinâmica da galáxia. Mas Sagitários A não é o único buraco negro na Via Láctea. Estima-se que existam milhões de buracos negros espalhados por nossa galáxia, desde pequenos remanescentes estelares até gigantes ocultos. O mais intrigante é que ainda estamos longe de entender completamente como eles afetam a estrutura da Via Láctea e sua evolução ao longo do tempo. E falando em estrutura, nossa jornada pelo cosmos nos leva a um elemento essencial da galáxia, seus braços espirais, onde novas estrelas continuam a nascer e transformar o universo ao nosso redor. A Via Láctea se desenrola em majestosos braços espirais, onde a formação estelar acontece em uma escala impressionante. Esses braços não são estruturas fixas, mas ondas de densidade que movem gás e poeira, desencadeando o nascimento de novas estrelas ao longo de milhões de anos. Dentro desses vastos corredores cósmicos, nebulosas gigantes servem como berçários estelares, onde o gás colapsa sob sua própria gravidade para dar origem a novas estrelas. O brilho intenso dessas jovens estrelas ilumina a galáxia, criando espetáculos visíveis mesmo a milhares de anos-luz de distância. Nosso sistema solar está localizado em um dos braços menores, o Braço de Órion, a cerca de 27 mil anos-luz do centro da galáxia. Apesar de ser uma região menos densa em estrelas do que os braços principais, ele abriga uma variedade de sistemas planetários, nebulosas e objetos fascinantes. Entre eles, está a famosa Nebulosa de Órion, um verdadeiro viveiro de estrelas, onde novas gerações de astros estão em plena formação. O fato de estarmos nessa região específica tem implicações diretas para a estabilidade do nosso sistema planetário. Os braços espirais são o palco onde a vida cósmica se renova, mas nem toda parte da galáxia é igualmente propícia à existência de mundos habitáveis. Há uma região específica que parece oferecer as condições ideais para a vida se desenvolver. E é exatamente nessa área que a humanidade tem uma posição privilegiada dentro da Via Láctea, a chamada Zona Habitável Galáctica, um espaço onde as condições cósmicas são mais estáveis e propícias à complexidade da vida. Nem todas as regiões da Via Láctea oferecem as condições ideais para a vida florescer. Entre 22 mil e 29 mil anos-luz do centro galáctico, encontramos a chamada Zona Habitável Galáctica, uma área onde os elementos necessários para a vida, como carbono,
oxigênio e ferro estão em abundância, mas sem a turbulência extrema do núcleo galáctico. Essa faixa equilibrada permite que planetas rochosos, como a Terra, tenham uma chance maior de se desenvolver sem serem constantemente bombardeados por radiação letal ou forçados a vagar pelo caos gravitacional da galáxia. O centro da Via Láctea, por exemplo, é um ambiente extremamente hostil. Ali, a densidade estelar é tão grande que as forças gravitacionais podem perturbar órbitas planetárias, tornando improvável a formação de sistemas estáveis. Já as regiões mais afastadas da galáxia carecem de elementos pesados essenciais para a construção de planetas rochosos e atmosferas complexas. É por isso que a localização do sistema solar na galáxia não é mera coincidência. Estamos em um dos poucos lugares onde as condições para a vida são mais propícias. Mas, se essa zona é realmente tão favorável, será que somos os únicos a habitá-la? Com bilhões de sistemas estelares espalhados pela Via Láctea, é difícil acreditar que a Terra seja a única exceção. E enquanto buscamos respostas para essa questão, precisamos lembrar que além das estrelas e planetas, há algo ainda mais vasto no universo: o espaço intergaláctico, um abismo colossal que separa as galáxias e guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Se dentro das galáxias encontramos bilhões de estrelas, planetas e nebulosas, o que dizer dos vastos espaços entre elas? O espaço intergaláctico é um imenso vazio que, à primeira vista, parece desprovido de qualquer coisa. Mas a realidade é bem diferente. Essa região é permeada por um tênue gás ionizado, matéria escura invisível e até estrelas errantes. Astros que foram expulsos de suas galáxias natais e agora vagam sozinhos pelo cosmos. Esses exilados cósmicos são um lembrete de que o universo está em constante movimento, moldado por forças titânicas que podem até mesmo lançar sistemas inteiros no abismo. Entre uma galáxia e outra, podem existir milhões de anos-luz de distância. Esse espaço não é apenas um vazio passivo, mas um campo de batalha onde forças gravitacionais interagem em escalas colossais. Ondas de choque gigantescas, provocadas por colisões entre galáxias, aquecem o gás intergaláctico a temperaturas de milhões de graus. Esse gás superaquecido emite radiação de raios X, permitindo que telescópios modernos o detectem e estudem suas propriedades. A partir dessas observações, percebemos que mesmo nos lugares mais remotos do universo, há atividade constante acontecendo. Mas um dos maiores mistérios do espaço intergaláctico é a matéria escura. Embora não possamos vê-la diretamente, sabemos que ela existe devido ao seu efeito gravitacional sobre as galáxias e os aglomerados de estrelas. Sem ela, o universo como conhecemos simplesmente não faria sentido. Mas do que exatamente ela é feita? E por que nunca conseguimos detectá-la de forma direta? Esse é um dos enigmas mais intrigantes da astrofísica moderna, e tentar resolvê-lo pode mudar completamente nossa compreensão do cosmos. Imagine olhar para o universo e perceber que tudo o que conseguimos ver, planetas, estrelas, galáxias inteiras, representa apenas uma pequena fração da verdadeira composição do cosmos. A matéria escura é um dos maiores mistérios da astrofísica moderna, compondo aproximadamente 90% da massa da Via Láctea e influenciando diretamente a forma como as galáxias se organizam e interagem. Apesar de sua presença ser detectada pelos efeitos gravitacionais que exerce, ninguém jamais conseguiu observá-la diretamente. O que exatamente ela é? Uma nova forma de partícula? Uma força oculta que ainda não compreendemos? A resposta pode redefinir tudo o que sabemos sobre o universo. Sem a matéria escura, as galáxias simplesmente não conseguiriam se manter unidas. Se dependêssemos apenas da gravidade da matéria visível,
as estrelas se dispersariam como areia ao vento. Mas algo invisível age como uma cola cósmica, segurando esses sistemas estelares gigantescos. Cientistas tentam detectar essa substância enigmática por meio de experimentos subterrâneos, observatórios espaciais e até colisões de partículas em aceleradores, como o Grande Colisor de Hadrons. No entanto, até agora, ela permanece completamente indetectável, escapando de qualquer tentativa de observação direta. Se a matéria escura já é um enigma por si só, imagine o que acontece quando encontramos regiões do universo praticamente vazias, sem galáxias, sem estrelas, apenas o silêncio cósmico absoluto. Esses são os vazios cósmicos, áreas imensas do universo onde a matéria é incrivelmente escassa. O que causa essas regiões desertas no cosmos? Será que são apenas flutuações naturais, ou há algo maior influenciando a distribuição das galáxias? Mais uma vez, o universo nos mostra que, para cada resposta, surgem ainda mais perguntas. O universo pode parecer repleto de estrelas e galáxias em todas as direções, mas a verdade é que ele é surpreendentemente vazio. Entre as gigantescas estruturas cósmicas, existem regiões conhecidas como vazios cósmicos, imensos espaços praticamente desprovidos de matéria. Esses vazios podem se estender por centenas de milhões de anos-luz e são tão vastos que, se viajássemos por eles, poderíamos percorrer distâncias inimagináveis sem encontrar uma única galáxia. Um exemplo impressionante é o vazio local, uma imensa bolha cósmica na qual nossa Via Láctea está localizada na borda, como se estivéssemos observando o grande deserto do universo. Mas o que causa essas regiões de absoluto silêncio cósmico? Os cientistas acreditam que elas surgem devido às flutuações primordiais do Big Bang. Com o tempo, a gravidade foi puxando a matéria para formar galáxias e aglomerados, deixando para trás essas regiões subocupadas. É como se o universo tivesse se organizado em um padrão semelhante a uma teia cósmica, onde galáxias se agrupam em filamentos, enquanto os vazios ficam no meio, quase como bolhas dentro de uma espuma cósmica gigantesca. Apesar de parecerem inóspitos e sem importância, os vazios cósmicos podem conter pistas valiosas sobre a expansão do universo. Eles nos ajudam a medir a influência da energia escura, o agente misterioso responsável por empurrar as galáxias umas para longe das outras. E falando nisso, a expansão do universo é um dos fenômenos mais intrigantes da cosmologia moderna. Uma força invisível que está afastando as galáxias em um ritmo cada vez mais acelerado. O universo está em constante movimento, e esse movimento não é qualquer um. Ele está se expandindo a um ritmo cada vez mais acelerado. Isso significa que as galáxias não estão apenas flutuando no espaço. Elas estão sendo arrastadas para longe umas das outras, como se o próprio tecido do cosmos estivesse se esticando. Essa ideia, confirmada por Edwin Hubble no início do século XX, revolucionou nossa visão do universo. Mas o que impulsiona essa expansão? A resposta pode estar em uma força enigmática chamada energia escura, que compõe cerca de 70% do universo e que, até hoje, permanece um dos maiores mistérios da cosmologia. A expansão do universo não ocorre de maneira uniforme. Enquanto a maioria das galáxias está se afastando umas das outras, algumas exceções existem. A galáxia M86, por exemplo, está se movendo em direção à Via Láctea, contrariando o fluxo geral da expansão. Esse movimento é resultado da influência gravitacional de grupos e superaglomerados de galáxias, que ainda exercem forças locais, apesar da tendência global de afastamento. No futuro distante, a expansão pode ser tão extrema que até mesmo átomos individuais seriam despedaçados, um cenário conhecido como Big Rip. Mas antes de pensarmos nesse destino distante, precisamos compreender as estruturas gigantescas que moldam o universo atual.
O cosmos não é apenas um mar aleatório de galáxias. Ele se organiza em superaglomerados, vastas redes de matéria que conectam milhares de galáxias em estruturas colossais. E uma dessas formações, conhecida como superaglomerado de Virgem, é onde a nossa própria Via Láctea está inserida. O universo não é apenas um aglomerado caótico de galáxias espalhadas ao acaso. Ele se organiza em gigantescas redes interligadas, conhecidas como superaglomerados. Essas colossais estruturas cósmicas contêm milhares de galáxias conectadas pela gravidade, formando padrões que lembram uma imensa teia cósmica. A Via Láctea faz parte do superaglomerado de Virgem, uma imensa concentração de matéria que abrange cerca de 110 milhões de anos-luz e abriga aproximadamente 2.000 galáxias. Mas esse ainda é apenas um pedaço de algo ainda maior, o superaglomerado Laniakea, uma estrutura tão vasta que redefine nossa posição no cosmos. O Laniakea, que significa céu imensurável em havaiano, contém aproximadamente 100.000 galáxias, incluindo a nossa. Ele é uma das maiores estruturas conhecidas no universo, conectando galáxias e aglomerados por filamentos de matéria que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. O que é mais impressionante é que, apesar de sua imensidão, essa estrutura não é estática. Ela está em movimento, sendo influenciada por uma força gravitacional misteriosa localizada a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância. Essa força é conhecida como o Grande Atrator, um enigma que tem intrigado os cientistas há décadas. Ele age como um imenso ímã cósmico, puxando galáxias em sua direção e distorcendo a expansão do universo ao seu redor. O que exatamente está escondido nessa região do espaço? Será uma superconcentração de matéria? Ou algo ainda mais exótico? A resposta pode nos levar a uma compreensão mais profunda das forças que moldam o cosmos. Imagine uma força invisível puxando nossa galáxia, e milhares de outras, em sua direção, como se houvesse algo colossal escondido no espaço, exercendo um magnetismo cósmico. Essa é a essência do Grande Atrator. Uma anomalia gravitacional localizada a cerca de 250 milhões de anos-luz da Terra. Diferente da expansão natural do universo, onde as galáxias deveriam estar se afastando, o Grande Atrator age na contramão, atraindo tudo ao seu redor com uma intensidade que desafia as explicações convencionais. Mas o que exatamente existe nessa região misteriosa? A dificuldade em estudá-lo vem do fato de que ele está localizado em uma área chamada Zona de Evitação, uma região do céu obscurecida pela poeira e estrelas da própria Via Láctea. Apesar disso, observações indiretas mostram que ele pode ser parte de uma estrutura ainda maior, o superaglomerado de Shapley, que contém uma concentração absurda de matéria. Acredita-se que sua influência gravitacional esteja puxando nosso grupo local e, no futuro, a Via Láctea pode ser inevitavelmente atraída para esse colosso cósmico. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Será que estamos sendo arrastados para uma colisão inevitável em bilhões de anos? Ou essa força gravitacional é apenas um pequeno pedaço de algo muito maior que ainda não conseguimos detectar? Felizmente, os avanços tecnológicos nos dão olhos cada vez mais poderosos para enxergar o desconhecido. E um dos nossos maiores aliados nessa busca é o telescópio espacial James Webb, que já está revolucionando nossa compreensão do universo. Se há algo que nos permite enxergar mais longe no tempo e no espaço, é o telescópio espacial James Webb. Lançado para ser o sucessor do Hubble, esse instrumento revolucionário tem a capacidade de capturar imagens do universo primitivo, revelando galáxias formadas há mais de 13 bilhões de anos.
Graças à sua tecnologia avançada de infravermelho, ele consegue enxergar através da poeira cósmica, desvendando regiões ocultas onde estrelas e planetas estão nascendo. O que antes era apenas uma suposição teórica, agora é uma realidade visualmente impressionante. Além de investigar as galáxias mais distantes, o James Webb está transformando nossa compreensão sobre exoplanetas. Ele já detectou atmosferas em mundos fora do Sistema Solar, analisando sua composição em busca de possíveis sinais de vida. Um dos maiores feitos até agora foi a descoberta de moléculas complexas em exoplanetas na zona habitável de suas estrelas, um passo crucial para a astrobiologia. Esses dados podem, no futuro, responder uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos no universo? Mas uma das ferramentas mais fascinantes do James Webb não está apenas em sua capacidade de observação direta, e sim no uso de um fenômeno que distorce a própria luz, as lentes gravitacionais. Esse efeito permite que vejamos além do que nossa tecnologia normalmente permitiria, ampliando a visão para galáxias que existiram nos primeiros milhões de anos após o Big Bang. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto dessa jornada: como a gravidade pode ser usada como uma lupa para explorar os confins do universo. Imagine olhar para o espaço e ver uma galáxia tão distante que sua luz levou bilhões de anos para chegar até nós. Normalmente seria impossível observá-la em detalhes, mas a própria gravidade do universo nos dá um truque cósmico: as lentes gravitacionais. Esse fenômeno ocorre quando um objeto massivo, como um aglomerado de galáxias, curva o espaço-tempo ao seu redor, distorcendo e ampliando a luz de objetos muito mais distantes que estão alinhados atrás dele. É como se o próprio universo estivesse usando uma lente de aumento para revelar segredos que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. Graças às lentes gravitacionais, conseguimos observar algumas das primeiras galáxias que surgiram após o Big Bang. O telescópio espacial James Webb já capturou imagens incríveis de galáxias distorcidas por esse efeito, permitindo que os cientistas estudem a formação estelar nos primórdios do cosmos. Algumas dessas galáxias são tão antigas que desafiam nossos modelos convencionais de evolução cósmica, sugerindo que o universo pode ter formado estruturas complexas mais cedo do que pensávamos. Cada observação dessas janelas gravitacionais nos aproxima mais de entender como o universo evoluiu desde seus primeiros momentos. Mas o impacto das lentes gravitacionais vai além da astronomia tradicional. Esse fenômeno também nos ajuda a mapear a distribuição da matéria escura, já que sua influência gravitacional pode ser detectada pela forma como distorce a luz ao longo do espaço. Isso nos leva a outro elemento fundamental da evolução do universo: o papel do gás intergaláctico na formação estelar. Afinal, sem ele, as estrelas que iluminam o cosmos simplesmente não existiriam. O universo pode parecer um imenso vazio pontuado por estrelas e galáxias, mas na realidade, ele está permeado por um oceano invisível de gás intergaláctico. Esse gás, composto principalmente de hidrogênio e hélio, é o material bruto a partir do qual novas estrelas nascem. Quando grandes nuvens de gás colapsam sob sua própria gravidade, a pressão e a temperatura aumentam até que a fusão nuclear seja iniciada. E assim, uma nova estrela acende sua luz no cosmos. Esse processo é a espinha dorsal da evolução cósmica, garantindo que novas gerações de astros continuem a surgir ao longo de bilhões de anos. Mas de onde vem esse gás? Parte dele é remanescente do Big Bang, enquanto outra parte é reciclada a partir de gerações anteriores de estrelas. Quando uma estrela massiva explode em uma supernova, ela ejeta elementos pesados para o espaço intergaláctico, enriquecendo as futuras gerações de estrelas e planetas.
Sem esse ciclo contínuo de nascimento e morte, o universo seria um lugar muito diferente, sem planetas rochosos, sem atmosferas complexas e, muito provavelmente, sem a vida como conhecemos. A influência do gás intergaláctico se estende até as maiores estruturas do cosmos. Em algumas regiões, ele se acumula em quantidades colossais, formando padrões que desafiam nossa compreensão sobre o universo. Um exemplo impressionante é a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, a maior estrutura já identificada no espaço. Essa imensa formação, que se estende por bilhões de anos-luz, levanta questões sobre os limites daquilo que achávamos ser possível na organização do universo. Se o universo já parece vasto, imagine uma estrutura tão colossal que desafia os próprios limites do que a ciência considera possível. A Grande Muralha de Hércules Corona Borealis é a maior estrutura já identificada no cosmos, com uma extensão de impressionantes 10 bilhões de anos-luz. Para colocar isso em perspectiva, a luz, que viaja a uma velocidade absurda, levaria 10 bilhões de anos para atravessar essa imensa rede de galáxias. Descoberta em 2013, essa muralha cósmica é composta por superaglomerados de galáxias interconectadas, desafiando nossas ideias sobre a uniformidade do universo. De acordo com os modelos cosmológicos atuais, o universo deveria ser relativamente homogêneo em escalas muito grandes, sem estruturas que ultrapassassem um determinado tamanho. No entanto, a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis parece contradizer essa expectativa, levantando a possibilidade de que a distribuição da matéria no cosmos seja ainda mais complexa do que imaginávamos. O que pode ter causado a formação dessa mega estrutura? Será que forças ainda desconhecidas atuam na organização do universo em escalas inimagináveis? Se essa muralha já é impressionante, imagine o que pode existir além do que conseguimos observar. Afinal, o universo observável é apenas uma fração daquilo que pode realmente existir. O que há além do horizonte cósmico? Será que o espaço se estende para sempre? Ou existem outros universos coexistindo com o nosso? Essas são perguntas que nos levam a uma das hipóteses mais fascinantes da cosmologia moderna: a possibilidade de um multiverso. Se olharmos para o céu noturno, veremos um espetáculo de estrelas e galáxias distantes, mas há um limite para o que conseguimos enxergar. Esse limite é o universo observável, a região do cosmos cuja luz teve tempo suficiente para chegar até nós desde o Big Bang. No entanto, o que existe além desse horizonte cósmico? A resposta pode estar em uma das hipóteses mais audaciosas da ciência: o multiverso. Se o universo é infinito, então podem existir incontáveis outras regiões além da nossa, separadas por distâncias tão vastas que nunca seremos capazes de vê-las. Mas o multiverso não se limita apenas à ideia de um espaço sem fim. Algumas teorias sugerem que podem existir universos paralelos com leis físicas completamente diferentes das nossas. Em alguns deles, a gravidade pode ser mais intensa, impedindo a formação de estrelas. Em outros, os átomos podem não se comportar da mesma forma, tornando a existência da matéria complexa e impossível. Essa possibilidade levanta uma questão intrigante. Será que vivemos em um universo especial? Ou simplesmente estamos em um dos muitos que tiveram as condições certas para permitir a vida? Apesar de não termos como comprovar diretamente a existência de outros universos, algumas pistas sugerem que nosso cosmos pode não ser único. Irregularidades na radiação cósmica de fundo e certos padrões na distribuição das galáxias podem indicar que nosso universo já interagiu com outros no passado. Se isso for verdade, as implicações são imensas, e talvez estejamos apenas no início da compreensão de uma realidade muito maior do que jamais imaginamos. O que nos leva a uma pergunta essencial: o que faremos com todo esse conhecimento?
Como podemos usar essa visão do cosmos para transformar a maneira como vemos nosso próprio lugar no universo? Depois dessa viagem pelos confins do universo, fica impossível não se perguntar: qual é o nosso verdadeiro lugar nesse imenso oceano cósmico? Somos apenas poeira estelar vagando pelo espaço ou existe um propósito maior para estarmos aqui? A cada descoberta, a ciência nos mostra que o universo é ainda mais fascinante e misterioso do que imaginávamos. Mas de que adianta todo esse conhecimento se não soubermos o que fazer com ele? Será que estamos prontos para encarar as grandes questões da existência? Agora é com você. O que mais te intrigou nessa jornada pelo cosmos? Será que a humanidade um dia encontrará respostas definitivas para os mistérios do universo? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Afinal, grandes ideias surgem quando mentes curiosas se conectam. E se você quer continuar explorando os mistérios do espaço, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima fronteira do conhecimento.